sou mega organizada e aqui em casa todo mundo tem suas obrigações. Isso é fantástico, porque passa pela colaboração da família, que a gente sabe que é muito difícil, né, gente? A gente sabe que é difícil toda a família participar ativamente da organização da casa. Quando os filhos são pequenos, a gente ainda consegue ir incentivando, e eu recomendo que você incentive os seus filhos nessa caminhada de participar das tarefas, seja seu filho homem ou mulher, né? Para eles desde pequeno valorizarem a organização e ter suas tarefas, tá certo? Então isso é muito importante, e a gente sabe como é difícil para que todo mundo colabore, né? Então aí, se na sua casa tá todo mundo colaborando, que maravilha, gente. É isso que a gente quer, né? A minha dificuldade, a Liliane do Nascimento tá falando o seguinte: a minha dificuldade é a falta de colaboração da família, que é o que a gente acabou de falar aqui. Como é difícil que a família toda participe do processo de organização da casa, né? Quando os filhos são pequenos, a gente pode incentivar cada vez mais. Eu recomendo que você incentive para que seus filhos eles participem ativamente. Mas às vezes isso não foi possível. Famílias às vezes que o homem e a mulher, né, o casal trabalha fora o dia inteiro, os filhos estudam o dia inteiro e acaba que não participa durante a semana dessa organização da casa. E aí sobrecarrega a mulher. E nos finais de semana os filhos também estudaram a semana toda e de alguma forma a gente não pôde acompanhar nesse processo de incentivar a organização, né? E aí chega no final de semana eles também não querem participar. O que você pode fazer é realmente ter uma conversa franca com toda a família. Você vai fazer uma lista de todas as tarefas que você tem para fazer de manutenção da casa, porque assim, além daquelas tarefas que são meio que óbvias, que a gente lembra só de pensar aqui, eu já lembrei, lavar louça, guardar, colocar água na geladeira, lavar roupa, tirar a roupa do varal. Além dessas tarefas de limpeza do banheiro, aspirar a casa pelo menos uma vez por semana, né? Existem outras tarefas que só nós mulheres fazemos. Vocês já pararam para pensar nisso? Que existem tarefas que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, uma live específica sobre as tarefas invisíveis e as microtarefas e como elas são importantes, e a gente ter clareza dessas tarefas é muito importante para que a gente consiga manter a nossa vida muito mais organizada e ter a nossa casa, a nossa rotina muito mais organizada. Mas você pode fazer uma lista, tá? E dentro daquela lista, você depois pode tirar uns pontos principais que você acha que ali a sua família pode colaborar e ter uma conversa franca com toda a família. Olha só, gente, quantas tarefas eu preciso fazer ao longo da semana. Se cada um de vocês fizer uma dessas tarefas, duas dessas tarefas, não fica pesado para ninguém. E é realmente um processo, porque a princípio pode ser que eles sejam mais assim, não vou participar, ou que comece e abandone no final, né? Porque além da gente gerenciar a casa, né, a gente ainda tem que gerenciar essa coisa toda de partir da ação, a ação parte da gente também, para poder vir colocando a família para colaborar ali, né? Agora, a boa notícia, por exemplo, eu tenho uma aluna, a Daniela, do curso Casa Organizada, que ela teve um relato que foi o seguinte: Lucy, depois que eu fiz as rotinas daqui de casa, e eu imprimi, coloquei na geladeira as minhas tarefas de todo dia, né, para eu fazer, para eu não me esquecer, até eu decorar e tal. E você acredita que o meu filho viu pregada na parede e falou assim: mãe, eu acho que eu posso fazer essa e essa. E não foi ela que falou. Foi o filho, eu acho que tem 11 anos, que falou assim: senhora faz tudo isso, eu posso fazer isso e isso. Então, é também porque os nossos filhos, eles aprendem vendo, né? Com os exemplos, muito mais do que com as palavras. Então, fica aí essa dica de você criar uma lista. Você vai se assustar com o tamanho dessa lista. E depois tire algumas tarefas ali que você acha que nessa conversa franca você pode ter com a sua família, para que eles possam participar também, ativamente colaborar aí com a organização da casa, tá certo?
O mais difícil, a Maristela está falando, é fazer as crianças entenderem que não é obrigação, que isso ajuda a todos, inclusive para eles. É verdade, é um desafio, né? É um desafio a gente ensinar isso para as crianças e, como você disse, fazê-los entender. Mas olha só, gente, como cabe a nós, e isso foi algo que nos foi imposto, e que mesmo a gente trabalhando, mesmo a gente tendo o nosso dinheiro, mesmo a gente tendo outras funções, muitas mulheres aí com uma vida profissional agitadíssima, né? De vento em popa, quando você volta para casa, você ainda tem as tarefas domésticas e cabe a gente ainda, quando eu descobri isso, eu fiquei assim, até um pouco chocada, que eu via muito falando sobre carga mental, e sobre essa questão da gente trabalhar fora e voltar ainda ter que fazer os trabalhos domésticos, mais essas tarefas invisíveis, mais as microtarefas. E aí eu vi as pessoas falando muito de carga mental e eu fiquei pensando, algum especialista vai falar como é que a gente resolve isso. Como é que resolve isso? E à medida que eu fui estudando, eu fui descobrindo que o jeito para resolver isso é nós nos organizarmos. Nós termos clareza do que a gente precisa fazer, nós termos a nossa rotina do dia a dia muito bem organizada, né? E a gente comunicar à família que tá pesado, que o fardo tá pesado. Algumas mulheres, inclusive, elas usam umas táticas bem poderosas, assim, do tipo, olha só, tem a conversa franca, roupa é no cesto. Se a roupa não for pro cesto, eu não vou lavar, certo? E aí a família não coloca a roupa no cesto, deixa jogada no banheiro. Aquela pessoa ali durante a semana fecha o olho, deixa o bicho pegar. E aí quando é na outra semana, vem um filho, vem um cônjuge e fala, uai, mas não tem camisa, não tem cueca, a minha blusa do futebol, cadê? Uai, o cesto tá vazio, por isso que eu não lavei. Uai, mas o tanto de roupa que tá por aí, tá espalhado pela casa. O nosso combinado era o cesto, a roupa ir pro cesto. Então, em determinados momentos, é ideal que a gente faça esse tipo de choque de realidade, né? Mas o primeiro passo é realmente essa lista e uma conversa franca, tá? Não é difícil, não é fácil, é um desafio realmente, e esse desafio somos nós que vamos coordenando, porque nós precisamos liberar isso, né? Agora, gente, eu quero falar uma coisa com vocês aqui que é muito importante, tá? Baixe essas expectativas. Eu percebo que muitas vezes também as pessoas, elas querem uma casa de novela, querem uma casa de revista. E essa casa de revista, ela só é possível se você tem uma equipe, e mesmo assim você ainda precisa coordenar essa equipe na maioria das vezes. Se você tem uma equipe para manter tudo isso, certo? A gente precisa entender o que é aquilo que a gente faz todo dia, que vai deixar a casa funcionando minimamente. E o que a gente pode programar? Aí a grande chave. É isso que eu ensino no meu curso Casa Organizada, que é o que é, e eu posso falar para vocês aqui, não dou esse spoiler, essas tarefas do dia a dia, gente, aspirar a casa. Ah, Lucia, eu vou aspirar a casa todo dia? Uai, depende, tem casa que aspira todo dia. Tem casa que você pode aspirar 2, 3 vezes na semana. Dependendo da casa, você pode aspirar 2 vezes só, uma durante a semana e uma no dia da faxina. Então, não tem uma obrigação. Cada caso é um caso, né? Passar pano na casa. Você precisa passar o pano na casa todo dia? Depende. Tem cachorro, tem criança, tem bebê. Todo mundo entra de sapato, vive derramando coisas no chão. Tem muito pó de minério, muita poeira da rua. Pô, aí vai ter que aspirar e passar pano. Senão vai ficar muito empoeirado. Cai uma gotinha de água, vira aquela laminha, né? Mas não, mora sozinha, mora só você e o cônjuge, todo mundo trabalha o dia todo fora. Aí você tem uma faxineira que vai uma vez por semana, ninguém é alérgico. Então você avalia. Você precisa passar pano na casa todo dia? Não, aspira. Vocês entendem? Que cada caso é um caso. Você não precisa fazer tudo todo dia. Você precisa fazer aquilo que vai deixar a sua casa organizada e limpa de uma forma que ela se mantenha, certo? E aí você vê, aí tem o grau de exigência de cada um.
Seu grau está muito alto, avalia. Será que você não está querendo uma perfeição que não precisa? Né? Áreas da casa que precisam estar sempre limpas mesmo, é bancada de cozinha, fogão ali, pia da cozinha, escorredor de prato, louça, cesto de roupa, gente. Ó, mantém lavando ali, cria um sistema para você, para o seu cesto de roupa, para lavar, tirar do varal, dobrar e guardar. E banheiro, tá?